Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer uso de um texto bíblico. Estamos ainda naquela série de mensagens, falando sobre os milagres de Jesus. E nessa oportunidade, nós vamos fazer uso do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo 17 e o versículo de número 24. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 17 e o versículo de número 24. A epígrafe do texto diz assim: Jesus paga o tributo. À medida que você achar, com o sinal você diz amém. Amém. Aleluia. Versículo 1, textual, está escrito assim: E chegaram eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Ao que Pedro lhe respondeu: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe então Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. E a igreja diz amém. Tome o assento em nome de Jesus. À medida em que nós meditávamos para compartilhar um texto com a igreja nesta noite, seguimos aqui uma sequência, que estamos avaliando, estudando, extraindo lições. E para a noite de hoje, foi selecionado por Deus esse texto bíblico, esta passagem maravilhosa, o peixe que Jesus orientou que Pedro o tirasse da água, e Pedro ia alçar um valor que estava preso na boca do peixe. É interessante a gente avaliar, porque dos 4 evangelhos, 3 sinopse e o evangelho de João, somente o evangelista Mateus é quem vai narrar esse texto bíblico e essa história. Talvez porque julgou ser interessante, haja vista que Mateus, antes de ter um encontro com Jesus, o mesmo era cobrador de impostos. É interessante que ele vai narrar esse texto bíblico para nós, com riqueza de detalhes. E esse texto aqui, ele segue uma sequência, porque no capítulo de número 17, há 3 histórias, 3 fatos que se ocorrem, e o primeiro deles é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, aonde Jesus chama do colegiado apostólico os 3 que eram mais íntimos, a saber, Pedro, Tiago e João, sobe com eles ao Monte Tabor, e ali Jesus vai se transfigurar, ou seja, o seu corpo será revestido em corpo de glória, o seu corpo vai resplandecer como o sol, como diz o capítulo 17, o versículo de número 2, e a Bíblia informa para nós que está Jesus, ao mesmo tempo que está Jesus, Pedro, Tiago e João estão ao lado do mestre, como era costume. Jesus se retirava e chamava os 3, quando algo muito maravilhoso estava prestes a acontecer. Jesus chama esses 3 para que eles pudessem presenciar essa grande maravilha. E o texto informa para nós que quando eles estavam ali, uma glória repentina repousa sobre o cume do monte, e esta glória vai envolver a todos que ali estão, e esta glória que envolve a Jesus, a Pedro, a Tiago e a João, neste momento revela algo sobrenatural.
A Bíblia informa que lhe aparecem Moisés e Elias no alto do monte, e estes conversam com Jesus. Isso aqui é muito interessante para nós observarmos, por quê? Porque a Bíblia informa que esta maravilha, ela vai acontecer, e não é só Jesus quem desfruta desta visão, não é só Pedro quem desfruta da visão, não é só Tiago quem desfruta da visão, não é só João quem vai desfrutar da visão. A visão é compartilhada num todo, e todos vão desfrutar daquela glória que é manifestada no alto do monte. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que a glória está proposta para que todos nós venhamos desfrutar e que o nome do Senhor seja glorificado na plenitude, que todos, ao colocar o pé dentro da igreja, sejam tocados e desfrutem desta glória e desta presença. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia é clara nos informar que Deus, ele não vai fazer acepção. Deus não mostra para um e deixa o outro sem ver a revelação, não. Deus não faz acepção. Ele diz: quem entrar no monte vai provar da glória que eu tenho para manifestar. Aleluia. O convite está aberto, porque não é simplesmente entrar no monte, mas é fazer parte da atmosfera. Não é simplesmente o corpo estar ali, mas a mente participar do culto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque por vezes a gente deixa com que as dificuldades, eu falo por experiência própria, quantas vezes ao longo da caminhada, entrar na igreja e às vezes os problemas tomam conta da mente, e o corpo está aqui, mas a mente está longe, aí a gente não participa. Aí às vezes alguém vai estar do lado glorificando, outro do outro lado recebendo a graça de Deus, e a gente fica ali tentando alcançar algo que está sendo desfrutado, e a nossa mente não nos permite. Aí o Senhor nos dá uma lição: olha, o convite está aberto a todos. Quando você entrar pelas portas do santuário, o problema fica lá fora, a dificuldade fica lá fora, e a única coisa que se manifesta aqui é a glória do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Para que a gente não tenha o nosso culto frustrado, para que o propósito do culto seja realizado. Porque a palavra culto é sintetizada na palavra entrega. O que é culto, Desaliel? Culto é entrega. A gente veio aqui para entregar algo, e culto só precisa de dois: um que vem receber e o outro que vem entregar. E o que vem receber, ele não falta culto. Quando o primeiro crente chega aqui, ele já está posicionado dizendo: enquanto você adora, eu recebo a sua adoração. Enquanto você glorifica, eu vou te revestindo. Enquanto você glorifica, eu vou trabalhando ao seu favor. Enquanto você adora, eu entro para agir nas tuas causas, e o meu nome é glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Eles sobem no monte, e a proposta é estendida a todos, e todos vão contemplar a glória de Deus que é manifesta ali. É interessante que uma outra história se manifesta. O texto sagrado fala para nós da cura de um lunático. A partir do verso de número 14, a Bíblia fala-nos que um homem chega diante dos discípulos de Jesus e traz este moço que é lunático, que se lança sobre o fogo, que se lança sobre a água, e que ele não tem poder, não exerce domínio, não tem autoridade. E ele traz aos discípulos porque sabe que os discípulos andam com Jesus, e a intenção de ser discípulo é ser igual ao mestre, e fazer o que o mestre faz é estender aquilo que o mestre é sobre os discípulos. Porém, este pai traz este filho, porém ele é frustrado, porque quando coloca o problema aos pés dos discípulos, os discípulos não conseguem resolver o problema, e o pai vai ficar ali. Porém, Jesus, ele vai aparecer no cenário quando o problema parece ser insolúvel, quando parece não ter mais jeito, quando parece não ter mais solução, quando parece que todas as tentativas já se esvaíram, quando parece que todas as portas já se fecharam. É nesse momento que Jesus chega para dizer: olha, eu ainda tenho uma palavra para liberar sobre esse problema e sobre esta dificuldade. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu aprendo aqui é que Jesus tem a solução para todo e para qualquer problema da nossa vida e da nossa história.
Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas eu tenho certeza de uma coisa: a solução está na mão de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Oh glória! A Bíblia informa que Jesus ele dá uma ordem, e a ordem que Jesus dá é para que os demônios que atormentam aquele jovem seja expulso, e na mesma hora, pela autoridade de Jesus, aquele moço é liberto pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia informa para nós que os demônios eles foram expulsos. Aí os discípulos chamam Jesus em particular e eles perguntam: por que nós que aqui oramos, por que nós que impomos as mãos não tivemos êxito sobre esta enfermidade, sobre esta situação difícil, sobre estes demônios que atormentavam este moço? Jesus vai dizer a eles: há certas castas de demônios que só saem através do jejum e da oração. Jesus vai ensinar uma grande lição. Não adianta querer ver milagre de Deus, não adianta querer os sinais de Deus sem uma vida de propósito e uma vida de devoção na presença do Senhor. Nós vamos viver uma performance, mas nunca viveremos na totalidade a grandiosidade do reino de Deus. Para provar as maravilhas do reino de Deus, precisamos andar em uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, uma vida de retidão, uma vida de consagração com o Senhor. Aleluia! E assim provaremos daquilo que o céu tem para derramar sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Jesus dá uma grande lição. O texto discorre e a terceira passagem informa para nós que Jesus, nesta oportunidade, ele vai pagar o tributo. A Bíblia fala para nós no versículo 24 que eles chegaram até Cafarnaum, uma das cidades marítimas das muitas que tinham ao redor da Galileia. E é interessante que quando chegaram ali, Jesus entra direto para dentro da casa, porém Pedro e alguns discípulos estão ao lado de fora. Pedro, como se mostrava ser o líder, ele é questionado por aqueles que cobravam o tributo. E aqueles que cobravam o tributo perguntaram a Pedro: seu mestre, ele não paga o tributo? Ele não devolve as didracmas, ou seja, as 2 dracmas? Ele não devolve aquilo que é lei? E é interessante que no versículo 25 Pedro vai expor para ele: sim, ele devolve. É interessante que Pedro ele vai expor, porque Pedro ainda não tinha recebido a revelação de Deus de quem era o Cristo na sua plenitude. E Pedro vai dizer: sim, ele paga o tributo. Só que quando Pedro ele vai levar o questionamento até Jesus, Pedro se dirige ao interior da casa onde Jesus está, e Pedro nos dá mais uma grande lição. Todas as vezes que nós tivermos um problema, todas as vezes que nós tivermos uma situação que para nós seja impossível de ser resolvida, todas as vezes que nós tivermos algo nas nossas mãos que a gente olha e diz: olha, a minha capacidade não me dá condições de resolver isso aqui, então ele entra e ele vai até onde Jesus está, porque Jesus tem a solução, bendito seja o nome do Senhor. E ele se aproxima e vai até onde Jesus está. E a Bíblia informa para nós que quando ele chega, ele não precisa dizer uma palavra. E o versículo de número 25 diz assim: que te parece, Simão? O versículo 25 a partir do começo: e disse ele, sim, Jesus paga o tributo. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Eu vou repetir isso aqui para você ir para casa pensando nesta noite. Pedro não precisou verbalizar nenhuma palavra, ele apenas entrou aonde Jesus estava. E o texto vai dizer que antes de Pedro abrir a boca, Jesus se antecipou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você tenha algum questionamento, talvez você tenha alguma dificuldade, talvez alguma coisa está difícil, mas Jesus está dizendo: olha, eu estou me antecipando nesta situação. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus vai dizer para ele: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios, daqueles que não são filhos?
Pedro lhe responde: dos alheios. Então disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti, bendito seja o nome do Senhor. É interessante observar isso aqui, porque Pedro estava com uma dificuldade. Claramente o tesoureiro, que era Judas o Iscariotes, não estava presente. Era aquele que andava com o alforje, com as moedas que serviam ao ministério de Jesus. E Pedro, ele se encontra em uma dificuldade porque não tem recurso para poder pagar o tributo, que era a lei. Todo homem, a partir dos 20 anos de idade, era obrigado a pagar esse tributo, uma vez por ano. 2 dracmas eram entregues ao santuário, porque esse tributo aqui, ele não era pagado a Roma, não era entregue a César, não era entregue a Herodes, não era entregue a Pilatos, mas esse recurso aqui era uma lei que foi instituída no Êxodo ainda, para que fosse para a manutenção do templo do Senhor. Então esse tributo, ele não era civil, esse tributo aqui, ele era religioso, servia para a manutenção do santuário, e uma vez por ano todo homem tinha que prestar conta com esse tributo, acima dos 20 anos de idade. A primeira verdade que eu aprendo ouvindo isto é, que dentre todos que ali estavam, os 12 mais o Cristo, somente Pedro e Jesus tinham mais de 20 anos de idade. Quando a história paralela informa para nós que todos os outros discípulos tinham de 20 para menos, e o mais novo deles era João, o evangelista, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele dá uma ordem dizendo: você vai achar o estáter, e você vai pagar primeiro por mim, e depois você vai pagar por ti. Isso aqui chama a nossa atenção, por quê? Porque a cobrança era uma de dracma, ou seja, 2 dracmas, a equivalência de 2 dracmas. Uma dracma equivale a um dia de trabalho braçal, era o salário que um trabalhador braçal, ele recebia ao final de um dia de trabalho. 2 dracmas equivale a 2 dias de trabalho. Isso aqui é interessante porque tinha que ser pago 2 por Jesus e 2 por Pedro, somando um total de 4 dracmas. Observe, os irmãos, que o que Jesus vai orientar que Pedro ache não é dracmas, mas um estáter. Olha como que Jesus é perfeito nos seus milagres, porque um estáter equivale a 4 moedas de prata, que equivalem a 4 dracmas, bendito seja o nome do Senhor. Sabe a verdade que o Senhor me ensinou aqui? Que Ele tem aquilo que é suficiente para a vossa vida e para a vossa história, bendito seja o nome do Senhor. Por muitas vezes nós questionamos ao Senhor, porque nós queremos isso, nós queremos aquilo, mas o Senhor está dizendo: a provisão que é suficiente, ela é derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, e o nome de Jesus continua sendo glorificado. Aleluia. Ele vai dizer: Pedro, eu vou providenciar aquilo que é suficiente. Jesus vai providenciar na medida, exatamente como tem que ser feito, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele dá a ordem, e é interessante que os irmãos conhecem o mar da Galileia. Já falamos algumas vezes aqui sobre este mar. Este mar, a Bíblia informa para nós, por muitas vezes sendo chamado de lago. Esse lago, que em alguns textos bíblicos ele é chamado de mar, ou lago de Genezaré, e tantos outros nomes ou nomenclaturas como aparece. É interessante observar que ele era muito grande, não era pequeno. Segundo nós avaliamos na história, e já falamos em outras oportunidades, segundo a geografia bíblica, esse lago, esse mar, ele tem 21 quilômetros de comprimento, é muito grande. Na sua parte mais larga, ele tem 13 quilômetros de largura, entre uma montanha e outra montanha. Fizeram um estudo para poder medir a profundidade do rio,
E esse lago, esse mar, na sua parte mais profunda, ele chega a 25 metros de profundidade. É interessante que os estudiosos fizeram um levantamento e eles descobriram 153 espécies de peixes dentro daquele lago. Isso aqui é maravilhoso ao nosso coração e eu fui alcançado pelo Senhor nessa mensagem, porque a Bíblia é muito clara. Porque quando se faz um estudo, para quem entende do mar, para quem é especialista no peixe, ele sabe que peixe, ele não pega, ele não segura, ele não vai engolir nada que é sólido. Se ele pega alguma coisa que é sólido, logo ele coloca para fora e ele não mantém dentro da boca. Só que quando os estudiosos fizeram um estudo no Mar da Galileia, eles descobriram entre os 153 tipos de peixes ou espécies de peixes ali, que tem um peixe diferente. E o nome desse peixe tem o seu nome científico, mas hoje é mais conhecido como tilápia de Sião. Esse peixe é um diferencial. Por quê? Porque esse peixe, ele tem um instinto, e o instinto é que todas as vezes que ele libera os seus filhotes, ele guarda os seus filhotes todos dentro da boca, na intenção de proteger os seus filhotes, para que os outros peixes não os devorem antes que eles cresçam. E é interessante que conforme os peixes vão crescendo, dentro da boca desse peixe vai se ocupando o espaço, e aí vai desocupando o espaço. Isso aqui é interessante observar o costume desse peixe que foi estudado, porque ele vai segurando, conforme os filhotes vão crescendo, ele vai liberando os seus filhotes, porque eles já podem viver sozinhos na água. É interessante observar que depois que todos os filhotes saem, para que ele não perca o espaço dentro da boca, ele vai atrás de alguma coisa sólida, de preferência uma pedra, um seixo, um pedaço de rochedo, e ele vai ocupar a boca. Para quê? Para que ele não perca o espaço interno, para que quando ele tiver outra ninhada de filhote, ele tenha espaço para guardar novamente e proteger os seus filhotes. Foi então que nenhuma dessas oportunidades, esse peixe libera os seus filhotes. De repente um pescador está pescando aqui em cima, e ele, sem perceber, ele derruba ali um estáter, e quando esse estáter está caindo, como provisão divina, o Senhor vai trabalhando, e esse estáter é alcançado por esse peixe, que vai ocupar o vazio na boca do peixe. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! É interessante como Deus, ele controla a natureza, porque parece algo inofensivo, parece algo que é acaso, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, isso aqui é orientação divina, é provisão de Deus para a nossa vida e para a nossa história. É interessante observar que aquele valor chamado estáter, ele ocupa o espaço vazio, e foi aqui que o Senhor me deu mais uma lição. Os valores que Deus tem para nós é a única coisa que ocupa os espaços vazios que nós temos. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É interessante observar que esse peixe, ele fica com aquela moeda durante algum tempo. É interessante porque aqui é revelada a onisciência de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus sabia aonde estava o peixe, Jesus sabia onde Pedro ia lançar o anzol, Jesus sabia o momento certo. Jesus, ele tem o poder de ver as coisas em tempo real, ainda antes que elas aconteçam. Jesus dá ordem para Pedro: Pedro, pode ir, porque eu sei aonde está o peixe. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, ele vai e ele não questiona, ele lança o seu anzol. A Bíblia é muito clara que quando Pedro puxa, obedecendo a voz de Deus, a Bíblia é clara. Jesus disse: abre a boca e você vai tirar o estáter que está dentro da boca do peixe. Aí o Senhor falou ao meu coração sobre o peixe sufocado, porque é interessante observar que ele ocupa a sua boca com aquele espaço, mas eu também aprendo dentro dessa lição que o organismo do peixe, se caso ele vai engolir aquela moeda e vai passar para o intestino do peixe, aquela moeda de prata, ele não tem condições de digerir aquele material, o organismo não permite. Então ele estava com aquela moeda na sua boca. É interessante observar que Jesus, ele vai enviar a Pedro, ele vai buscar a provisão na boca do peixe. Isso aqui me traz uma grande lição. Sabe por quê? Porque eu comecei a meditar nisso aqui.
E possivelmente o peixe podia estar sufocado com uma moeda na boca. Por quê? Porque o peixe ele não solta a moeda para poder morder o anzol. Então não é simplesmente guardar, mas a moeda ficou presa na boca do peixe. Por quê? Para que ele pudesse morder o anzol, a boca teria que estar vazia. Mas neste momento ele pega o anzol porque ele está engasgado, ele está entalado com uma moeda que ela não sai. Aí o Senhor falou ao meu coração: por vezes a gente vai precisar de ajuda, de auxílio, para poder ser aliviado por aquilo que nos sufoca. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei o que tem sufocado você, eu não sei o que é que tem trazido angústia para a tua alma e para o teu coração, mas hoje do céu tem uma mão que vai trazer alívio sobre a sua vida e sobre a tua história. Tudo aquilo que tem te sufocado, Deus está dizendo: digerir não dá, mas a mão do céu vai arrancar e o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Oh glória! Porque por vezes vamos precisar de ajuda, de auxílio, para poder respirar em situações difíceis. Às vezes fica entalado na garganta, às vezes são palavras de maldição, às vezes são situações difíceis, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes é na faculdade, às vezes é dentro de casa. Não importa, o que importa é que Jesus ainda tem a solução. Quem acredita nessa palavra, por favor, levante uma mão para o céu e glorifica o nome de Jesus de Nazaré. Oh glórias! Jesus, ele tem alívio para a sua vida, crente. Crente, Jesus tem alívio para a tua vida. Crente, Jesus tem alívio, ele tem refrigério para a tua alma. Jesus está dizendo: vai voltar a respirar de novo, vai voltar a colocar a cabeça no travesseiro para dormir em paz novamente. Jesus está dizendo: tem alívio sobre a tua alma, tem alívio sobre a sua vida. Vai voltar a respirar novamente, vou voltar a ter alegria de novo, e o nome de Jesus Cristo há de ser glorificado sobre a sua vida e sobre a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Ele pega o estáter, finalizo nessas duas últimas lições, e o Senhor dá uma ordem: depois que você recuperar esse valor que está na boca do peixe, você vai pagar por mim e por ti. O valor que está na boca do peixe, você vai pagar por mim e por ti. Jesus, ele dá a direção, a orientação. Ele vai dizer: Pedro, você precisa pagar o tributo. Só que primeiro, você vai pagar por mim e depois por ti. Jesus está ensinando para Pedro que Jesus tem que ser primazia em todos os momentos. Jesus, ele não pode estar em segundo plano na nossa vida e na nossa história de forma alguma. Jesus está dizendo: eu ainda sou prioridade na sua vida. Eu ainda sou prioridade na sua casa. Eu ainda sou prioridade no seu ministério. Eu ainda sou prioridade, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Eu creio, Senhor. Obrigado, Deus. Pedro, ele vai vivenciar um grande milagre. Olha que coisa maravilhosa. Lançar um anzol, tirar um peixe e ter a necessidade dele dentro da boca do peixe. Só que o milagre que Jesus operou não isentou Pedro do seu esforço. Eu vou repetir isso aqui. O milagre que Jesus operou não isentou Pedro do seu esforço. Por mais que é Jesus quem faz o milagre, mas Pedro tem que se esforçar até ter o milagre na sua mão. Não é porque Jesus vai fazer o milagre que a gente tem que parar e esperar. O salmista escreveu dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo para mim e para você: o milagre vai se manifestar, mas o Senhor está dizendo: o esforço ainda continua sendo seu. O trabalho ainda continua sendo seu. Quem vai preparar a vara, quem vai preparar a linha, quem vai amarrar o anzol, quem vai descer até a praia, quem vai se esforçar para lançar o anzol, ainda é você, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O milagre vai acontecer, mas não podemos nos omitir da nossa responsabilidade.
Qual é o milagre que você precisa? E eu fecho a Bíblia. O que você tem buscado na presença de Deus? O que você espera de Jesus? Qual a sua expectativa de ser crente, de estar na igreja? Jesus está dizendo, não anula o esforço e o trabalho que você tem que fazer. O reino de Deus, ele é tomado à força. Tomemos cuidado, todos nós, sem medo de errar. Como que nós estamos caminhando na presença de Jesus? Eu tenho me preocupado, convivido com algumas pessoas, e a gente tem ouvido falar de um evangelho muito fácil aí fora. Um evangelho que não condiz com o evangelho da Bíblia. Um evangelho que pega a Bíblia, faz da palavra de Deus uma coxa de retalhos. Quer milagre, quer provisão, quer Jesus como o operador de milagres, mas não quer Jesus como Senhor. Não tem Jesus por governo da sua vida e da sua história. Vivemos uma geração onde as pessoas não têm mais temor. Um evangelho sem temor é pregado aí fora. A igreja do Grande Ouro Preto desperta, porque Jesus está às portas. Desperta, porque a casa é bom, o carro é bom, ter dinheiro na conta é bom, mas a salvação ainda é melhor, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Tomemos cuidado como estamos nos portando diante da sociedade, como que nós estamos nos portando diante de Deus. Qual é o nosso esforço para a obra do Senhor? Será que nós estamos vindo para a igreja, olhando para Jesus como se fosse o nosso garçom, dizendo para Jesus, se não me der eu não faço, se não fizer eu não venho mais, se não fizer eu abandono? Jesus está dizendo para você, eu ainda sou Senhor da sua vida e da tua história. Quando você desiste, o único que perde é você, porque Jesus continua sendo Deus. Se eu aceitar Jesus e der glória a Ele, é Deus. Se o Desaliel nunca aceitar Jesus e nunca der glória para Ele, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, porque a essência dele não muda. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida e da nossa história. Fica a pergunta para o nosso coração: qual é a nossa expectativa? E qual tem sido o nosso esforço para alcançar essa expectativa? Quando eu orava, em alguns períodos durante esse dia, o Senhor ministrou ao meu coração enquanto me recolhia para orar, apresentar a igreja do Grande Ouro Preto. E enquanto nós orávamos, o Senhor ministrava ao meu coração sobre um tempo de despertamento espiritual, para que nós revejamos o motivo pelo qual nós servimos ao Senhor. Por mais que eu ame e respeite a cada um dos irmãos, a gente não vem para a igreja depois de um dia cansativo de trabalho só para rever os irmãos. A gente não vem aqui para conversar, para se dar bem, simplesmente pela comunhão. A gente vem aqui porque a gente um dia quer provar do céu de glória que nos espera. É por causa do nome escrito no livro da vida do Cordeiro que nós nos reunimos aqui. E o meu pedido de oração é que o Senhor não deixe que o culto perca a sua essência. Que a gente não venha sentar nesta cadeira apenas para ser ouvinte, não. Mas que nós venhamos para servir ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu finalizo dizendo, Deus conta com você para esta obra. Deus conta com você para uma grande obra na face desta terra. Se Deus te escolheu, Deus depositou em você uma confiança, uma expectativa que outra pessoa não depositaria. Porque você se conhece e eu me conheço. E olhando para a vida que eu levava antes de me converter a Jesus, eu olhava para mim e eu dizia, eu não me daria uma oportunidade. Mas Jesus me deu. Olha para você nesta noite, se interioriza. Olha para como você tem vivido, como tem passado os seus dias. Se você tem feito o que você pode na obra do Senhor, no reino de Deus, para Jesus Cristo de Nazaré. E observa quem era você lá atrás. Avalia hoje, vê se você se dava uma oportunidade para a pessoa que você era antes. Jesus, Ele confiou algo na tua mão. Jesus te confiou algo sobre a vida. E Jesus requer de você um posicionamento de responsabilidade. Que a gente venha despertar, que o nome de Jesus seja glorificado, que essa palavra ache guarida em nosso coração e que ela venha frutificar e que o nome de Jesus seja glorificado sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Amém?
Você recebe essa palavra nesta noite?